E vou levantar aqui já um assunto obviamente muito importante, que é só o que se fala, que é o Oriente Médio. Essa escalada aí na guerra no Irã, que está mexendo com tudo, né? Muita incerteza, muita aversão global ao risco. Você já sabe que o Estreito de Hormuz foi fechado, mais de 20% do petróleo mundial passa por ali. E aí aqui no Brasil, como bolsas no mundo inteiro caíram, lembrando que a gente teve uma sequência de alta aí nos últimos meses na Bolsa Brasileira. Essa queda na Bolsa aqui não é porque o Brasil piorou, mas por conta dessa aversão ao risco. E nesse momento, muita cautela, né, pessoal? Muita cautela. Você, investidor, cuidado para tomar decisões aí, para não tomar decisões apressadas, por medo, pelo FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é essa aversão aí a estar de fora alguma oportunidade. Eu queria levantar esse ponto aqui porque a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão com medo e estão vindo até nós perguntar, né, pela internet, o que eu faço, o que eu não faço. Cidades bombardeadas, é realmente uma coisa que está escalando aí num nível que a gente não sabe a duração disso, né, pessoal? Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Se é um tempo menor, o impacto é menor, mas o tempo mais longo, se isso daí for realmente mantido por muito tempo, pode gerar problemas muito graves na economia, claro, fora a parte humana, é óbvio, mas a gente está falando aí de inflação persistente, de um preço de barril de petróleo batendo aí mais de $150, né? Então, temos muitas incertezas e eu queria trazer para os colegas aqui como a gente vai falar aqui com a nossa audiência. Ele estava começando, eu já estava animado falando, tá todo mundo acompanhando, o Bitcoin bateu $1 milhão. Feliz, não é isso, ainda não. Vai chegar esse dia, né? Estaremos aqui para vamos ter um dia, uma abertura do resenha assim. Eu acho que o que a gente vê agora no mercado é um movimento tradicional. O mercado ele não gosta de incerteza. E aí ele entra num modo de aversão ao risco e começa a reduzir o risco e fazer o que a gente chama de flight to quality. Então as pessoas saem de países emergentes, de ativos mais arriscados como bolsa e vão para países mais seguros. Então teve um pouco de volta aí dos investimentos para os Estados Unidos e para as treasuries também. As treasuries não subiram tanto apesar do aumento do preço do petróleo. Então a gente está vendo um mercado entrando em pânico porque não sabe o que vai acontecer, não sabe quanto tempo o estreito vai ficar fechado, se a guerra vai escalar, se não vai escalar. E até tudo tá mais claro, o mercado dá um passo para trás, reduz risco. É importante dizer também que a indústria é uma indústria de fundos de investimentos e tal, que tem que controlar risco. Então, quando a volatilidade aumenta, os gestores muitas vezes são obrigados a zerar as posições ou a reduzir as posições para se reenquadrar no risco. Então, acho que é tudo isso que a gente está vendo, né? É uma redução de risco, um flight to quality e o mercado ainda muito apavorado porque não sabe até onde isso vai dar. Lembrando que o Qatar, o ministro de energia do Qatar mencionou, inclusive, que se as coisas piorarem ou se o estreito ficar fechado durante muito tempo, o petróleo poderia passar dos $150. E aí isso pode ser uma catástrofe para as economias globais. Você acha que é do mesmo nível que aconteceu nos anos 70? Eu acho que pode ser até diferente, porque... E aí o Kuwait começou a reduzir a produção porque os estoques de petróleo... Como funciona? Você extrai o petróleo e precisa tocar em algum lugar e escoar. Como que é o escoamento? É pelo Estreito de Hormuz, está fechado. Se você não escoa, o estoque fica no limite, começa, entre aspas, a transbordar, ele tem que fechar a produção. Só que fechar a produção não é ligar ou desligar uma torneirinha. Eles mencionaram que desligar você leva alguns dias ou semanas para religar. Então, acho que a situação agora é pior do que na guerra da Ucrânia, porque na guerra da Ucrânia não atingiu uma das principais rotas de escoamento de petróleo, nem os campos de petróleo mais importantes, alguns dos mais importantes do mundo, né? E também no choque do petróleo no Oriente Médio anteriormente, você não atingiu o escoamento, você atingiu mais a produção, lá na década de 70. Então, concordo muito com a Marília, acho que é uma situação complicada com bastante risco, né? E é interessante falar também que antigamente a gente tinha um mercado que acreditava que o preço do petróleo estaria em queda. Por quê? Porque a demanda se reduziu, a gente tinha uma superprodução, os estoques estavam aumentando, então o mercado foi caindo cada vez mais o preço do petróleo. Até tiveram alguns produtores que desligaram, falaram, não, nesse preço para mim não vale a pena. Então o mercado estava negociando próximo dos 60, com uma certa tranquilidade, os dados de inflação com um certo otimismo. Perto dos $60 o barril. Isso.
É isso. E estava alguns dias saindo atrás, de 670 para possivelmente 150 ou mais. Sim, mais sim. do que dobrar o valor do barril, né? Vamos falar então especificamente sobre essa questão do preço do petróleo, porque é o principal fator de risco do momento, né? Então, o preço do petróleo é o que está fazendo os investidores ficarem preocupados e não saberem exatamente como se posicionar. Afinal, o petróleo é a principal commodity do mundo e o petróleo pode trazer inflação. A inflação nos Estados Unidos ainda não foi inteiramente controlada. Está perto da meta. Saiu lá de 9%, 10%, chegou a 3%, mas o Banco Central americano disse que só vai reduzir o juro americano caso a inflação caia mais. E por que isso é importante? Porque nossa rainha da renda fixa sabe que o juro americano em alta faz os investidores buscarem, você falou bem, os títulos públicos americanos. Exatamente. Isso tira liquidez de ações americanas, ações globais, do Bitcoin e das criptomoedas também. Então, esse juro precisa cair, mas não vai cair se a inflação não aliviar, que por sua vez está ligado ao petróleo. E uma das variáveis que mais influencia no CPI, né, no preço ao consumidor americano, é o preço do petróleo, o preço da gasolina. Então, realmente é uma coisa que está muito interligada e que passa de um para o outro, a alta do petróleo passa para o CPI de uma forma muito rápida, né? O pass-through é rápido. Então, realmente é uma coisa que preocupa aí todos os investidores, preocupa o banqueiro central e preocupa o investidor que, no final das contas, está nesse mercado que é o maior mercado do mundo, é o mercado de renda fixa. A Treasury é a mãe de todo o mercado global, então o que acontece com a Treasury acaba impactando em todos os investimentos. E nesse assunto ainda do preço do petróleo, o que você enxerga, Thiago, aí de maiores preocupações até para as pessoas nesse dia a dia, né, na vida das famílias? Assim, a gente não pode se esquecer que o petróleo não é só o preço da gasolina ali que você vai pagar para abastecer seu carro. Estamos falando de uma cadeia global de transporte, energia, suprimentos. Tudo é transportado, basicamente, hoje, usando o petróleo, usando a gasolina, usando os derivados. E a gente está falando, então, de um possível problema de abastecimento, encarecimento, né, de produtos ali na mesa do consumidor. Então, o mercado pode ficar mais caro, os serviços podem ficar mais caros. Então, essa inflação que a gente fala é muito por conta dessa maior matriz energética que a gente tem, que é o petróleo, que ainda a economia ainda é totalmente dependente do petróleo. E isso pode gerar aí um problema sistêmico muito grande. Então, para a pessoa, né, em casa, olhar para isso e entender que pode vir aí problema em relação à inflação, e para o investidor, você que está olhando também para os seus investimentos, para não tomar a decisão na pressa, como a gente já falou aqui, não ir no susto, porque as mudanças podem ser rápidas e se você tomar alguma decisão que você não parou para analisar, pode se arrepender depois, né, Bernardo? Agora, um pouquinho de teoria de conspiração aqui. Quando houve a captura do Maduro, recentemente, pelos Estados Unidos, muitos analistas trouxeram o ponto de que as reservas petrolíferas da Venezuela não são economicamente viáveis com petróleo abaixo de $70. Agora o petróleo subiu muito. Agora as reservas de petróleo da Venezuela passam a ser economicamente viáveis. É claro, é uma brincadeira da teoria da conspiração, porque é óbvio que isso não tem a ver necessariamente com as reservas venezuelanas. Mas será, Marília, você que também acompanha muito a performance das empresas, será que as empresas podem se beneficiar a partir desse movimento? A própria presidente da Petrobras disse recentemente que a Petrobras tem que estar pronta, seja para o barril a $50, seja para o barril a 80, a 100 e poucos. Com certeza, é uma coisa que a gente olha bastante. O petróleo da Venezuela, ele é de pior qualidade, o refino é muito mais difícil, então, realmente, a princípio, algumas empresas dos Estados Unidos falaram, inclusive, que é ininvestível, né? Eles usaram esse termo, mas quanto mais você aumenta o preço do petróleo, mais essa coisa muda. E num contexto global, onde vários países deixaram de ser relevantes por conta da mudança da matriz energética. Então, eles começaram a investir em energia elétrica, renovável, eólica, e os investimentos mesmo nesse setor diminuíram, e algumas ações do setor também sofreram muito com essa diminuição e com essa nova tendência de nova matriz energética. E agora, com o preço do petróleo subindo, a gente vê ações como Petrobras no Brasil, as Júniors, né, Prio, Brava, essas empresas ligadas ao setor, valorizando bastante. O mercado financeiro é um pouco assim, né? Sempre tem os ganhadores e os perdedores, e a gente está vendo aí
Para o Brasil é misto, né? Nós somos o 7º maior produtor de petróleo do mundo, então para nós também tem um impacto aí, claro, da inflação global, mas, por um outro lado, a gente tem um país podendo vender quando há uma escassez de petróleo. Brasil, Estados Unidos e outros grandes produtores. E, Thiago, você que olha tanto para a economia doméstica, para o dia a dia lá da família, o que você acha que mais influencia essa questão do preço do petróleo no dia a dia das pessoas? Olha, na média, isso vai impactar muito a compra do mercado, né? O mercado é o primeiro a bater, porque você vai ter inflação nos alimentos, isso é um problema, é óbvio, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um país de renda média baixa, então grande parte das famílias no Brasil vai usar a maior parte da renda para alimentação. Então pega a alimentação, pega o transporte, não é só a gasolina do carro, a gente está falando de transporte público também, né? Frete, então tudo que é ligado a transporte vai impactar. E o bolso, né, uma diferença às vezes que não é tão gigantesca percentualmente, mas para o brasileiro, renda média, isso vai impactar sim, porque é um aumento ali na cesta básica, é um aumento no alimento, nas coisas que ele precisa para manter a família dele. Então, essa é a maior preocupação, principalmente alimentos e o transporte, a gasolina do carro e o transporte público. Agora, seria interessante, talvez, usar esse momento, que óbvio que é complicado, mas para as pessoas perceberem. A gente tem sempre aquela dificuldade das pessoas não entenderem que a nossa vida é muito dolarizada, a nossa vida depende muito do dólar. Então, tudo que a gente consome, de alguma forma, com uma economia globalizada, está atrelado ao dólar, e o dólar impacta. Só que as pessoas têm essa dificuldade. Talvez esse momento, em que a gente tem uma clareza maior, falar, olha, isso está acontecendo por conta da alta do petróleo, as pessoas possam perceber ou desenvolver uma consciência maior sobre o que acontece no petróleo impacta o preço do arroz e do feijão. Por quê? Porque o petróleo é gasolina, a gasolina fica mais caro, o frete fica mais caro, o mercado. Então eu preciso investir, eu preciso cuidar do meu dinheiro, não olhando só para o real. Eu preciso olhar para real, óbvio, da minha reserva de emergência, da minha parte em renda fixa, mas preciso também olhar talvez para a renda fixa em dólar, para ativos dolarizados, para eu me proteger justamente desse momento, porque existem empresas que vão se beneficiar desse momento, estão se beneficiando. O preço do petróleo disparou, algumas empresas também dispararam. Acho que falta um pouco isso no Brasil, o entendimento sobre como nossa vida é impactada pelo petróleo, pelo dólar, pelo que acontece na China, nos Estados Unidos, na Ásia, tudo muito globalizado. É educativo, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, isso não impacta no meu dia a dia. O que o Thiago está trazendo aqui é que de fato impacta sim no dia a dia e as pessoas vão ter cestas de consumo que mudam de acordo com isso tudo. E aí, trazendo para a renda fixa também, tem um impacto nos próprios preços de títulos, como o título IPCA+. O título IPCA+, ele acaba retornando para você um juro real, por exemplo, agora está em torno de 7,5%, mais a inflação. Então, a alta do preço do petróleo impacta a inflação, que impacta, por sua vez, o retorno que você vai ter com o título IPCA+. E meu queridinho pré-fixado? O pré-fixado é impactado. Já estou perdendo também. com Bitcoin, estou perdendo com as criptomoedas. Eu vou perder também com pré-fixado? Vai perder com pré-fixado, infelizmente. Só notícia bombástica. Só notícia ruim. Aliás, essas épocas de alta volatilidade, você acaba perdendo em quase tudo, menos coisas defensivas, como o dólar, como o ouro, que subiu bastante, né? Tem ativos defensivos que você pode até colocar num blend da carteira do investidor, mas você acaba perdendo basicamente com tudo. Então, o pré-fixado, o que a gente vê é um aumento das taxas de juros por conta do risco do aumento da inflação. Então, se uma taxa de juros de longo prazo a 13% antes era ok, agora com a inflação mais alta, vai para 13%, 14%, enfim. O que não deixa de ser uma oportunidade para o investidor buscar investir. Eu sou fã do IPCA+, olhando para o longo prazo, investindo, protegendo o dinheiro da inflação. Então você, investidor, também pode olhar, porque estamos falando aí de longo prazo e de um dinheiro que não perde valor, que vai render acima da inflação. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Bernardo aqui em relação ao Bitcoin, que você vindo Bitcoin do Thiago não é coisa boa. Você é o mestre do Bitcoin. Não vou bater no Bitcoin, não. Eu gosto do Bitcoin. Hoje não. Eu já falei que eu gosto do Bitcoin, mas o ponto é, o Bitcoin, ele reage a essa volatilidade, ele é um ativo seguro para você ter nesse momento. Como é que você está lendo esse cenário? Ele se comporta igual o ouro. Como é que é o ouro digital mesmo? Posso sair da sala nesse momento? Mas porque eu sempre ouço isso, é o ouro digital e tal. Então, o Bitcoin, ele tem o potencial de ser um ouro digital no futuro. Hoje o Bitcoin ele é mais visto
como um ativo de tecnologia. Então ele acompanha muito mais a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia mais importante do mundo, nos Estados Unidos, do que o ouro. Então o ouro subiu muito fortemente nas últimas semanas, o Bitcoin não acompanhou. Quando a Nasdaq cai, o Bitcoin também cai. Então nesse momento que está acontecendo, com o petróleo em alta, momento de risco global, o voo para a qualidade que a Marília mencionou, né? As pessoas buscando ativos mais seguros, o Bitcoin sofre. A liquidez sai dos ativos de risco e busca os ativos de menos risco. Títulos públicos americanos, dólar, ouro, prata, cobre, etc. Bitcoin hoje não é ouro digital. Ele tem um potencial, eu acredito que vai cada vez mais desenvolver esse potencial, mas para daqui a algumas décadas. Hoje é um ativo de tecnologia, então ele acompanha muito mais a volatilidade da tecnologia. Nesse momento que o investidor tem que lembrar que o risco, ele existe, né? Ele existe e estamos vendo agora, em tempo real, ele acontecendo. Por isso, eu sempre vou falar para você pensar em investimento no longo prazo, diversificando seus investimentos, para que em momentos como esse você não dependa de um ou de outro investimento que você fez, pensando apenas na rentabilidade. A diversificação, a famosa boa e velha diversificação. Eu não abro mão dos meus bitcoins comprando todo mês, mas eu preciso ser sincero e entender como se comporta hoje. Hoje é um ativo de tecnologia com volatilidade, não é ainda ouro.